diz que ele começou a guerrear contra os seus inimigos, e Deus o ajudou contra os filisteus. Ele construiu muitas armas, muitos escudos, muitas espadas, muitas lanças, construiu um grande exército, fortificou-se muito. E ainda disse que ele formou, ele inventou máquinas, umas máquinas muito poderosas, as máquinas tipo um canhão de atirar flechas e grandes pedras. Ele se armou tanto e se tornou poderoso diante de Deus, e nada podia com esse homem, porque ele ia caminhando tão bem que ele estava buscando ao Senhor. Ele estava sempre em constante oração, em jejum. Ele acordava de madrugada, ele ia para o joelho, ele desafiava a preguiça, desafiava o sono, desafiava o luxo da cama, ia para o joelho e buscava o Senhor, e a mão do Senhor estava sobre ele, e ele só prosperava nos seus caminhos. Mas quando ele foi crescendo, foi subindo, ele foi se fortalecendo e foi construindo tantos projetos, e tudo para ele dava certo. Ele começou a cortar o seu relacionamento com Deus, ele começou a desanimar, ele começou então a galutar para soberba no seu coração, ele começou a confiar em si mesmo, cheio de si mesmo, e a soberba entrou no seu coração. E Uzias agora começou então a se afastar da comunhão com Deus, começou a perder a visão dos céus, começou a perder o contato com Deus, e começou a se arruinar, começou a fazer uma escala de descidas. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Talvez você tenha desanimado, talvez você não tenha encontrado mais forças para caminhar, dizendo: eu estou indo na igreja, mas eu nem sei porque eu estou indo ali, eu estou tão desanimado que não estou tendo nem mais força para cultuar a Deus. Mas esse desânimo espiritual nessa noite, ele pode ser expulso da sua vida, e o Espírito de Deus pode erguer você, aleluia, expulsar esse desânimo, essa frieza, esse fracasso espiritual, te dá força para você continuar a caminhar. Nosso Deus é forte, poderoso. Nosso Deus é um Deus que renova, é um Deus da força. A Bíblia diz que ele levanta o caído e dá força para o fraco e ajuda o abatido. Uzias, quando ele foi crescendo, quando ele foi se fortalecendo, ele achou que não precisava mais de Deus, e começou a desligar-se de Deus, e ali ele começou a fracassar espiritualmente. E a Bíblia diz assim, olha, no versículo 16: e havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, transgredindo contra o Senhor. Ele exaltou o seu coração até se corromper. Ele foi deixando a ruína tomar conta da sua vida. Ele foi deixando que seu coração se exaltasse. Ele olhava para a situação que ele estava vendo, disse: tudo isso foi minha mão que construiu. Eu sou inteligente, eu sou poderoso, eu sou uma pessoa capacitada, isso tudo foi eu que fiz, eu sou mesmo cara mesmo. Mas eu não sabia que quem estava no controle da vida dele era as mãos de Deus que fazia prosperar. Meus queridos, nós não seremos nada nessa vida, nós não somos nada, não somos ninguém, se não ser debaixo das potentes mãos de Deus. Uzias, ele começou a se exaltar até se corromper. Ele se corrompeu, e depois ele se exaltou e se corrompeu, e depois ele foi e transgrediu os mandamentos do Senhor.
transgrediu. Mas o que ele fez? Ele entrou no templo e pegou um incensário e foi queimar incenso, coisas que ao rei não podia, não era da alçada do rei. A queima de incenso era somente concedida aos levitas, aos sacerdotes da linhagem de Arão. E Uzias, agora depois de seu coração já bem exaltado, ele entra no templo e pega o incensário e diz: eu também vou queimar incenso aqui, eu também posso, eu sou rei, e não estou nem aí o que vai acontecer. E começou a queimar incenso, transgrediu o mandamento do Senhor. Meus irmãos, a pessoa, quando ele começa a se exaltar, ele se torna uma pessoa cega. Ele não se dá conta dos seus erros, ele não se dá conta das suas atitudes, do seu comportamento. Ele não sabe que a sua vida está sendo uma vida contaminada, e que ele está matando a fé de alguém, e que ele está destruindo até o seu próprio lar, destruindo até a sua própria família. Ele não sabe que ele não é nada, ele está dando no erro. Você fala para ele, repreende ele não se dá conta, porque cegueira espiritual é a coisa mais terrível que possa existir. Mas Jesus disse assim no Apocalipse, no capítulo 3, ele disse: aconselho-te que é de mim, como colírio para que veja. Aleluia, glória a Deus. Jesus deu um colírio, meu prezado. Jesus deu um colírio, aquele que abre nossos olhos, aquele que nos faz entender os nossos erros, aquele colírio que abre a nossa visão espiritual e falou: eu estou sendo ignorante demais, eu estou sendo falso com meu irmão, eu estou sendo mentiroso, eu estou sendo caloteiro, eu estou criando problema, eu estou sendo trevas e não luz. Caminhar com Deus não é coisa fácil não, meus queridos. Caminhar com Deus é um desafio. Caminhar com Deus tem que ser forte. Caminhar com Deus tem que ter persistência. Caminhar com Deus tem que ser valente. Caminhar com Deus tem que ter renúncia. Caminhar com Deus tem que marchar firme, olhando para a cruz. O Espírito de Deus está aqui nesse momento, jogando fogo dentro dessa igreja. O calor do céu está aqui. Uzias se deu conta dos seus erros, se deu conta das trevas que invadiu o seu coração. O pior que eu vejo é o seguinte: o sacerdote estava no templo e repreendeu ele, disse: ao rei, você está errado, você não pode entrar nessa área de queima de incenso, você está corrompendo. Sai daí, rei, você está fora do seu âmbito, você está fora da sua área, o seu comportamento está errado. Meus irmãos, quantas repreensão Deus usando alguém para nos repreender, para falar conosco. Através da pregação da palavra, nós fazemos vista grossa. Pensamos: não, isso não tem nada a ver, não, isso não é comigo, não. Isso não é comigo, não. Não é comigo que está falando, não. E continuamos na dureza do coração. Isso aconteceu com o rei. A Bíblia diz que ele então começou a resistir o sacerdote. Ele se dignou lá dentro do templo, começou a discutir, começou a pegar dentro do templo. E a Bíblia diz que Deus feriu uma lepra na tua testa instantaneamente. Enquanto ele estava indignado, enquanto o sacerdote olhou para ele e disse: saiu uma lepra da sua testa agora, você já está leproso. Questão de um minuto para o outro, a lepra saiu da sua testa. E de repente, quando ele se deu, ele estava leproso, saiu do templo, envergonhado, saiu
tempo derrotado. A Bíblia diz que ele foi morar em uma casa solitária, porque não podia mais habitar no convívio com a sociedade. Então, depois daquela época, tinha que ficar isolado. Ele foi se isolar, sem a bênção de Deus, sem a sua comunhão com Deus, perdeu a graça de Deus, perdeu a sua comunhão com Deus, perdeu o seu contato com Deus. Meus queridos, a pior coisa que o homem pode perder nessa vida é o contato com Deus. A pior coisa que um homem pode perder é a sua comunhão com Deus. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando Deus corta o seu relacionamento com Ele. A Bíblia diz que um dia Deus cortou o relacionamento com Saul. A Bíblia diz que Deus não falava mais com Saul nem com visões, nem através de sonhos, nem através de profetas. Saul caiu num estágio tão degradante, tão arrasado que ele ficou. Ele buscava Deus e Deus não falava mais com ele. Antes Deus comunicava com ele, Deus dava visões, Deus falava com ele através de sonhos, Deus falava com ele através de profetas. Mas Saul se tornou tão arrogante, tão endurecido, que Deus cortou a sua comunhão com ele. Deus não podia mais falar com ele, porque a arrogância, a soberba, tinha invadido o seu coração. E se existe uma coisa que